Como surgiu o interesse em entrar para a política? O senhor falou que, teve a candidatura a deputado federal direto, né, Sim, 2010 e 14. Como que foi esse interesse? O senhor falou também, que não só pessoal, mas também de um grupo. Como que surgiu esse sim. convite também? Na verdade, eu fui convidado para ser candidato a deputado federal, como você mesmo disse, essa atuação ambiental regional, ela acaba, e eu também era professor, né, fui professor durante quase 20 anos, isso acaba tornando você mais conhecido, né, e então, assim, o segmento político viu aí também uma oportunidade de conseguir eleger alguém para deputado federal aqui, e eu acabei aceitando esse desafio. Primeira vez, 36 mil votos. Na segunda foram 50 mil e me faltaram 2 mil votos, assim. Bateu uma trave, digamos assim. O que me fez querer entrar para a política foi o fato de que, ao longo da minha carreira como promotor, eu me envolvia muito nas questões das cidades e da região. Então, porque eu trabalhava na área ambiental e urbanística. Então, eu sempre enfrentava problemas com os municípios, problemas regionais, por exemplo, os assentamentos. Várias questões com os assentados, e uma preocupação na forma, no meio de vida deles, porque não adianta o Estado promover a reforma agrária, dar um lote para o produtor, tem que dar apoio para ele também, tem que ensinar ele a produzir, muitas vezes ele não sabe produzir. Né? Então, isso aí envolvia, eu sempre estive muito envolvido com essas questões. E isso me fez despertar o interesse pelo. Tá bom, agora eu estou aqui, estou como promotor, o promotor ele cobra, né? Ele faz exigências, não. Vamos ver como é que fica do outro lado ali. Né? Foi essa a vontade. Mas, infelizmente, na política, você não consegue fazer o que você quer fazer. Porque não depende só de você. Dentro do sistema que existe, lá, vereadores, tem vários interesses, e muitas vezes são interesses antagônicos, que não conversam entre si, e o prefeito, principalmente o prefeito, que é o gestor, no meio de tudo isso, está amarrado muitas vezes. Não consegue realizar, é, ora por falta de recursos, geralmente é esse o problema maior, ora porque tem interesses que não convergem para aquilo que você está querendo, ora porque você precisa aprovar um projeto que não é popular, ele é impopular, mas é necessário para a cidade. Você não consegue aprovação na Câmara Municipal, os vereadores não querem aprovar projetos impopulares. Muitas vezes é necessária a aprovação de projetos que não são populares. Mas, infelizmente, na política é assim. A sua gestão foi um pouco vítima desse sistema? Muito, muito. Muitas coisas a gente poderia ter realizado e teria incrementado a arrecadação prudente, por exemplo. Nós não conseguimos. Por exemplo, a iluminação pública. A iluminação pública imprudente era deficitária na minha época. A gente tinha que pegar 500 mil reais todo mês do Caixa Geral da Prefeitura para pagar a conta da iluminação pública. Então, é deficitário, e não pode ser um serviço deficitário. Depois de muita luta, conseguimos fazer uma revisão nessa questão e aprovamos uma lei onde mais pobres continuavam não pagando nada, porque a maioria é isento. Né? E aumentava muito pouco. No meu caso, por exemplo, na época eu pagava algo em torno de 800, 900 reais por mês de energia elétrica. Quando nós passamos esse projeto, a minha conta aumentou 15 reais. Cara, 15 reais são 15 reais perto dos 800, 900 reais que eu pagava. Não era nada. Mas esse pouco que todo mundo começou a pagar mais, nós conseguimos equilibrar essa conta. Ela ficou superavitária, inclusive. E com esse superávit, qual que era a ideia? Tá? Promover melhorias na iluminação. Pois bem, esse projeto, essa lei, ela ficou em vigor poucos meses. Depois a Câmara foi lá e derrubou a lei. Para quê? Mesmo tendo resultados positivos. Mas- Para quê? Aí você tocou num assunto que para mim é reflexo de uma sociedade. Esse senhor certamente tem 15 reais a mais para dar. 15 reais o quê? O preço de uma cerveja num bar? É. É isso. Às vezes nem dá pra comprar com Às vezes nem 15 dá, reais. né? E aí a pessoa que necessita de fato, esses 15 reais auxilia ela. Só que na cabeça das pessoas, você tá prejudicando elas, você não tá ajudando o resto da Não, população. Tá trabalhando em prol desse resto da população.
é uma coisa que não me entra na cabeça. O povo, principalmente imprudente, fica uma crítica até pro comportamento, que é uma coisa que eu acho, não tem nada a ver com o Prudencast. As pessoas precisam entender que elas estão muito mais próximas do morador de rua do que do Elon Musk. Com certeza. O morador de rua, você tropeça nele aí, coitadinho. É. Todo dia. E qualquer problema com cartão de crédito, você pode ser o próximo, tá? E o Elon Musk não vai ter esse problema. Fique sabendo disso. Mas as pessoas não têm esse tipo de visão. E outra coisa, eu sempre fui um cara que defende a gestão. Com amigos e tal, no meio social. Porque é a gestão de apertar custos, enxugar gastos. E eu brincava assim, eu falava assim, daqui 20 anos vocês vão falar mais ou menos o que foi o Bragato, quando o Bragato foi prefeito. Meu pai fala muito isso. Todo mundo criticava o Bragato, que a cidade estava quebrada, só que a cidade só teve dinheiro depois por causa daquela gestão. E eu falo a mesma coisa da sua gestão. Muita gente falava, mas a cidade tá ruim, não sei o quê. Mas o tanto que enxugou de gastos. Pagamos muitas dívidas também, né? Também. E depois veio a pandemia em 2020, que ninguém sabia lidar com a pandemia. E a pandemia fez com que eu tivesse que adotar medidas muito impopulares. Mas não tinha outra alternativa. Eu sabia que isso ia promover um desgaste muito grande para a minha imagem como político. Mas eu preferi cumprir a minha obrigação, não correr risco para a população, né? Garantir que a população tivesse leitos, fosse atendida. Eu preferi sacrificar isso, a minha, entre aspas, carreira política. Eu não ia correr o risco de pôr em risco a vida de sequer uma única pessoa na cidade. Mas eu fui quase linchado quando tinha que fechar o comércio, quando tinha que estabelecer regras menos flexíveis, né? Isso era complicado. Qual foi o pior episódio de toda essa situação? Não digo de lixamento, né? Mas muitas vezes, né? As pessoas iam lá à frente da prefeitura, gritavam em rede social, mandavam mensagens, milhares de mensagens, me criticando porque eu tinha que flexibilizar, só que eles não entendem que não é assim que funciona. Havia uma ação contra a prefeitura, uma multa de R$250 mil por dia se eu flexibilizasse as regras. E as consequências sobrariam para mim também. As pessoas não compreendem. É claro que foi muito sofrido, né? Pessoas tiveram que ficar sem trabalhar. A gente sabe disso. Muito ruim mesmo. Muita gente fechando as portas. Mas tem um certo momento que você tem que fazer uma opção. Isso é importante, é muito importante. A pessoa ter trabalho, ter de onde tirar o seu sustento é muito importante. Mas, do outro lado, tinha lá a questão da vida humana, da saúde das pessoas. E aí, qual é a opção que você tem? Uma opção. Infelizmente, eu tentei até em algum momento conciliar esses interesses, né? Mas, por conta disso, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública contra a Prefeitura e o juiz fixou uma multa de R$250 mil no caso de descumprimento. Eu vou descumprir. 250 mil por dia. Metade daquele arroxo. Então, assim, isso é muito complicado. Fora que você poderia responder por outros crimes, também por improbidade, enfim. Posso fazer isso. Mas as pessoas não têm essa noção do ônus que recai sobre o gestor público. Ser prefeito, ser governador, ser presidente, é um ônus, é um fardo muito, muito grande nesse país. Porque o sistema não deixa você governar, o sistema te impede você governar. E você ser o gestor público, em qualquer dessas esferas, municipal, estadual ou federal, é muito complicado. Todo mundo discorda de você, todo mundo critica você, todo mundo questiona o ato que você fez, de repente você está sendo processado por uma coisa que você fez de boa fé, sabe? Então, para quê? Eu falei, bom, confesso que quando deu a reeleição, eu sabia que ia ser complicado mesmo, então não derramei uma única lágrima por não ter sido reeleito. Sequer fiquei triste. Eu fiquei triste, porque eu falei, para quê? Eu vou cuidar da minha vida agora, que é o que eu estou fazendo. Vou cuidar da minha vida, porque as pessoas não entendem quando você quer cuidar da vida delas, daquela forma. Então, parei.